Oi galera, tudo bem? Gente, eu nunca pensei que eu ia fazer esse vídeo, mas cá estou eu, vindo comentar sobre um dos livros mais falados dentro do TikTok, Off Campus, ou para nós BR, Amores Improváveis. Cara, é real, eu nunca pensei que eu ia ler esse livro, e eu li. Mas antes de eu falar sobre esse livro que eu nunca achei que iria chegar a ler, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram Off Campus e o que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir o Instagram da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler. E eu sei que muita gente nesse canal ama ler. Então, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Eu acho prudente... Eu acho prudente começar esse vídeo explicando o porquê que eu achava que nunca iria ler esse livro, mas no final das contas eu acabei lendo. Senta que lá vem a história. Off Campus é uma série que tem muitas críticas positivas, mas também muitas críticas negativas. E todas as críticas negativas, elas pegavam num ponto em específico, que era falando sobre o machismo escancarado dentro da série. E como os personagens masculinos têm atitudes extremamente tóxicas, porém, elas são relevadas justamente porque eles são homens. E esse foi o motivo principal que eu demorei tanto para ler essa história. Porém, depois que eu reli fazendo o meu filme, que inclusive saiu 2 vídeos sobre essa releitura aqui no canal, vão lá assistir, tá aqui em cima, só clicar depois que terminar esse vídeo. Eu entrei em uma ressaca literária gigantesca. E você, leitor experiente, assim como eu, sabe que só existem 2 tipos de livro que podem tirar a gente de uma ressaca literária. A primeira opção é um romance muito fofo. Já a segunda é um romance mais do hot, um negócio um pouquinho mais pesado. Sexo. E como eu tinha saído de uma sessão de 5 livros de romance extremamente fofo, eu decidi partir para o outro extremo. E cara, vocês acreditam que eu gostei dos livros? Basicamente, Off Campus vai girar em torno da faculdade Breer, uma faculdade dos Estados Unidos, onde os alunos mais populares ou são jogadores de futebol americano, ou são atletas de hóquei. Porém, todos os nossos protagonistas, eles são jogadores de hóquei e eles moram juntos em um tipo de república. E eles são extremamente amigos, eles realmente fazem parte de quase que uma fraternidade. Não chega a ser fraternidade porque não é aquele tanto de homem, é só os 4 dentro de uma casa. Portanto, vão ser 4 livros dentro da série principal. O Acordo, o Erro, o Jogo e a Conquista. É interessante pontuar que esses 4 livros eles são indicados para maiores de 18 anos, porque os personagens possuem uma vida sexual muito ativa. Portanto, o livro é muito explícito. E também tem alguns outros motivos que eu vou explicar durante o vídeo e que sim me deixaram com uma pulguinha atrás da orelha e que me fizeram concordar com algumas questões que eu vi nas críticas negativas. E nesse vídeo eu decidi fazer o contrário do que normalmente eu faço. Eu não tô a fim de explicar livro por livro, porque basicamente a premissa dos 4 livros é muito parecida. Eu sei que os fãs da série vão querer me matar por causa disso, mas gente, é verdade. Talvez não funcione com burros. Por esse motivo eu vou falar apenas o que eu achei da série no geral e algumas coisas que me incomodaram nos livros individualmente. Como eu falei, os 4 livros eles são muito parecidos, muito mesmo. Os 4 livros vão girar em torno de 4 homens que são jogadores de hóquei e que vivem dia e noite sendo paparicados por mulheres, as quais eles chamam de Maria Patins. Do mesmo jeito que aqui no Brasil existe Maria Gasolina, existe Maria Chuteira, esse tipo de coisa. Então elas chamam de Maria Patins. Até que chegam 4 mulheres que são as menininhas de ouro e vão tirar eles dessa vida de pegação. Eu acho que o único que a gente pode falar que tem uma premissa um pouquinho diferente é o último, que é o A Conquista.
No total, eu dei pra essa série 3 estrelinhas, porque apesar de eu não concordar 100% com as críticas negativas que o pessoal tanto fala, algumas coisas eu vou ter que concordar. Porque elas têm muito fundamento, sim. Em específico, eu quero falar sobre o primeiro livro da série. Os outros 3 seguintes, eles têm sim seus erros, mas o primeiro livro da série, que é O Acordo, que fala sobre a Hannah e o Garrett, realmente me incomodou muito. Esses 2 personagens, por eles fazerem parte do primeiro livro, eles também vão estar muito presentes nos 3 livros depois. E a história deles é extremamente triste, extremamente delicada, na minha opinião. Durante a história vai ter todo um contexto onde vai ser explicado que a Hannah, que é a protagonista, ela sofreu um estupro enquanto ela ainda estava no ensino médio, bem antes dela entrar na faculdade. E vai ser explicado também que o Garrett, ele passou por abuso familiar e abuso doméstico quando ele ainda era criança, e quem abusava dele era o pai. Ambas as situações, na minha opinião, não é que elas não foram bem trabalhadas, mas eu acho que a autora ela devia ter tido um pouquinho mais de atenção em mostrar como é que os 2 personagens lidam com essa situação que causaram a eles problemas psicológicos diante da sociedade. Em certo momento, inclusive, apesar das 2 situações moldarem um pouco da personalidade dos 2 personagens, dá certa impressão de que a autora simplesmente jogou aquela informação ali para cobrir buraco, e isso me incomodou muito. E essa situação psicológica ela vai acabar sendo abordada nos próximos livros também. Em O Erro, a gente vai ter um pouquinho abordado sobre a questão do alcoolismo, como é que as pessoas que são familiares de uma pessoa alcoólatra, elas acabam lidando com a situação dentro da sociedade. Na minha concepção também foi muito mal trabalhada a questão psicológica do personagem, que foi o Logan. O pai dele era alcoólatra, no caso. Já no terceiro livro, que é O Jogo, a gente tem 2 questões. A primeira é a personagem tendo que lidar com um familiar com uma doença terminal, e o outro é tentando lidar com um processo de luto, um processo de depressão, que é muito forte. Então, na minha concepção, a autora ela queria falar sobre temas delicados, mas faltou por parte dela uma atenção, uma leitura sensível para falar sobre as questões psicológicas que esses personagens estavam passando perante a história deles. Outra questão que me incomodou muito, mas isso não é culpa da autora e eu não tenho acesso ao livro em inglês, então eu não posso dizer, mas eu posso falar que isso foi um erro da editora do Brasil. Gente, eu não sei nem falar o nome dessa editora, então eu tô deixando ela aqui embaixo. Gente, eu fui ler Off Campus com zero noção sobre o que o livro abordava, sobre qual que era realmente o plot do livro. Eu sabia sobre o que o livro se tratava, mas eu não sabia o que iria de fato acontecer na história, vocês entendem? Então, apesar de algumas situações dentro dos 4 livros, na minha opinião, terem parecido que estão lá para cobrir buraco, eu não posso falar que alguns capítulos com relatos dos personagens não tenham me emocionado. E justamente não ter um aviso sobre gatilho no início de cada um dos livros me incomodou muito. Eu nunca sofri o que a Hannah, o Garrett, o Logan, o Jim e a Alice sofreram. Eu chorei muito nos 3 primeiros livros. O último eu fiquei mais emocionada porque realmente é um livro um pouquinho mais romântico do que os 3 anteriores. Mas os 3 primeiros eu sofri muito, eu chorei muito, porque a gente acaba se apegando à personagem, e eu já falei aqui sobre isso. Eu me apego aos livros muito rápido. E como eu falei, eu nunca passei por uma situação parecida com a dos personagens, e mesmo assim eu fiquei emocionada. E eu fico imaginando uma leitora ou um leitor que chegou igual eu, só chegou para ler o livro e se deparou com aquela situação, e a pessoa já sofreu uma daquelas situações na vida real. Isso é uma questão muito séria. Isso desenvolve gatilhos em pessoas, gatilhos em que às vezes elas não estão esperando quando elas pegam um livro para ler. Eu achei de muita falta de responsabilidade a editora não colocar um aviso antes do livro começar de que aquele livro tinha gatilhos. Às vezes nem até na primeira página, mas talvez até mesmo na capa. Mas em questões de narrativa, os 4 livros eles são muito legais, eles têm uma leitura muito rápida. Você devora o livro, porque os personagens, eles são muito engraçados, apesar de ter chorado muito. Eu também ri muito lendo os livros, eles são muito irônicos, eles brincam muito. Por a gente estar falando ali de uma questão de fraternidade, os 4 caras conversando é muito engraçado. Eu seria amiga deles facilmente se eles fossem reais.
Agora, em questões sobre o machismo, não me incomodaram tanto como eu achei que iriam me incomodar. Eu acho legal os apelidos que eles dão para as meninas que querem ficar com eles. Não. Eu acho legal eles chamarem o corredor entre os quartos de caminhada da vergonha. Não. Eu estou passando pano para essas questões machistas que acontecem sim no livro? Não. Se eu estivesse passando esse pano, eu não estaria falando para vocês de que de fato existe. Então, é muito escrota muitas falas em que os personagens têm, com toda certeza. Porém, nós estamos falando de personagens masculinos que vivem em ambientes masculinos e que tem 1 milhão de mulheres em volta deles. A gente tá falando, gente, sobre homens que vivem em uma sociedade machista. De forma até básica, eu acho que a autora, ela meio que descreveu a vida real. E assim, gente, é aquela coisa, dentro de um livro, um cara com esse tipo de personalidade é legal, porque a gente sabe que ele vai mudar conforme a história vai passando. O nome disso é a evolução do personagem. Mas se alguém que tem essa personalidade tentar falar com vocês, corre. Corre o mais rápido que der. É uma cilada, viu? Apesar de serem personagens masculinos, ainda são personagens masculinos que foram escritos por uma mulher. E, gente, de verdade, é uma fantasia, é um livro, é fictício. Um cara que tem todas as mulheres aos seus pés, que vive pegando uma mulher diferente a cada dia, que chama o corredor da própria casa, entre os quartos, de caminhada da vergonha. Mudar do dia da noite por causa de uma mulher em específico. Na vida real, isso não acontece. Mas a gente está falando de personagens masculinos que foram escritos por uma mulher, onde a evolução do personagem consiste em ele mudar de uma atitude machista para uma atitude de um cara normal, uma pessoa com consciência. Além disso, como eu falei lá no começo, esses livros eles são indicados para pessoas maiores de 18 anos. E não é apenas por causa das cenas explícitas, não é apenas por causa dos gatilhos que são apresentados no livro, mas também porque uma pessoa que é maior de idade, ela consegue entender que a personalidade de todos os personagens masculinos desse livro só é aceitável dentro do livro, não é aceitável na vida real. Agora, antes de eu dar a minha opinião final sobre Off Campus, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários o que é que vocês acharam de Off Campus, se vocês já leram. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu queria muito ter todo mundo por lá. Segue também o Instagram da nossa lojinha que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários produtinhos literários para quem ama ler e eu tenho certeza que muita gente nesse canal ama ler. Então, como eu falei, eu dei 3 estrelas para esse livro por essas questões que eu pontuei, né, durante esse vídeo. Mas ele ainda ganhou alguns pontinhos comigo, porque é uma leitura leve, é uma leitura engraçada. Foi ótimo pra mim, pra sair dessa ressaca literária que eu tava. Realmente foi muito legal, porque como eu estava num outro extremo, ver um outro tipo de história, foi bem legal, foi uma dinâmica bem engraçada. Com toda certeza, apesar dos problemas de O Acordo, a Hannah e o Garrett foram o meu casal preferido, foi o meu livro preferido, junto com o último, que é com a Sabrina e o Tucker, que também é muito legal, justamente porque ele muda essa questão de a menina que chegou para tirar o cara da pegação. Nesse último livro ele é um pouquinho diferente, o Tucker ele não é igual aos amigos dele, ele de fato ele não tá muito aí pra ficar pegando mulher, ele foca em uma e ele vai, ele engata a primeira e vai. Então é uma narrativa diferente, o último eu também gostei muito. E o primeiro, porque eu gostei muito dos dois personagens, a Hannah e o Garrett realmente foram muito legais. E eu descobri, inclusive, que saiu essa semana que eu tô gravando esse vídeo, que dia que é hoje, gente? Eu não sei que dia que é hoje. Enfim, que tem um spin-off da série, que inclusive saiu o último livro desse spin-off. Gente, eu quero ler! Porque eu realmente achei ele um livro muito engraçado. Eu espero que a autora ela tenha aprendido com esses erros, que algumas coisas não dá pra passar batido, que tem que ter leitura sensível. Então eu estou curiosa pra saber se o spin-off é melhor do que a série principal. E eu pretendo ler, mas não agora. Talvez eu espere entrar numa ressaca literária e aí eu leia de novo. Mas eu tô bem curiosa pra ler. É realmente uma série que eu gostei, que é engraçada, que é leve. Então, é isso, eu recomendo. Com
muita responsabilidade, porque ler esse livro, ele requer responsabilidade, porque como eu falei, algumas atitudes dos personagens, elas só são aceitáveis dentro da ficção, na vida real não é legal. Não é a nata da leitura, mas é divertida. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você leia Off Campus e que você tenha a sua própria opinião sobre, desde que você seja maior de 18 anos. Se for menor, não lê não, espera mais um pouquinho. Mas então é isso, até a próxima e tchau!